Paz do Senhor Jesus, que bom estar com você mais uma vez para o comentário de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos comentando a lição de número 7 da classe dos adultos. A lição que traz por título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. É o assunto desta lição do dia 12 de fevereiro de 2017. Texto áureo diz: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A verdade prática diz: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. A benignidade na Bíblia, ela é mais apresentada com relação à pessoa de Deus. Nós lemos muito sobre a benignidade de Deus no livro de Salmos. Deus é louvado e glorificado por sua benignidade. Também no Novo Testamento, nós lemos sobre a benignidade de Deus, a benignidade de Cristo. Um dia, levaram até a presença de Jesus uma mulher que, segundo os seus acusadores, foi pega no próprio ato de adultério. Levaram-na até Cristo e ali Jesus deu àqueles homens que queriam ou a estavam acusando, e ao mesmo tempo sentenciando-na à condenação segundo a lei, a morte por apedrejamento. Diziam eles que a mulher deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. E a Jesus perguntaram: e tu, o que dizes? Jesus, então, depois de uma certa pausa, ele dirigiu-se àqueles homens e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. João, capítulo 8, nós temos essa história. O relato bíblico de João é que foram saindo, um a um, desde o maior até o menor, ficando apenas a mulher. Depois que ficou apenas a mulher, Jesus dirige-se a ela e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: não, Senhor. E Jesus então falou: nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Esse é apenas um pequeno exemplo da benignidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A benignidade, ela está relacionada à forma com que nós tratamos as outras pessoas. Fala de gentileza, de amabilidade, de generosidade, doçura, suavidade. Por mais pecadora que aquela mulher fosse, Jesus dirigiu-se a ela de forma gentil, de forma amável. É isso que nós estaremos estudando na lição de número 7. A benignidade, o escudo protetor contra as porfias. Estaremos então falando um pouquinho também sobre esta obra da carne chamada porfia. A benignidade, à luz da palavra de Deus, implica em não revidar as ofensas também. A benignidade está relacionada no fato de que esse fruto do Espírito em nossa vida nos faz capazes de não revidar as ofensas. Então nós nos lembramos do ensino de Cristo no Sermão do Monte, quando ele disse: se alguém lhe ferir em uma face, dê-lhe a outra. Se alguém pleitear contigo e quiser levar-lhe a túnica, deixe levá-lo. Se alguém quiser que você caminhe com ele 1 milha, caminhe 2. Então, no ensino de Jesus,
ele mostra claramente que os súditos do seu reino não revidam as ofensas. Portanto, essa é uma característica daquele que tem o fruto do Espírito na sua vida, mostrando a sua benignidade, não trocando o mal ou não pagando o mal por mal. Exatamente o contrário, pagando o mal com o bem. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, que nós devemos pagar o mal com o bem. A benignidade também implica em ser compassivo e misericordioso. Foi isso que Jesus fez. Ele viveu nesta terra, mostrou a sua benignidade. Não é isso que nós encontramos na Bíblia? Nós temos um Deus compassivo, nós temos um Deus misericordioso. Assim declarou Moisés a Deus, quando o viu pelas costas. Ó Deus misericordioso, longânimo e compassivo, tardio em irar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, colocou em nós, através da sua própria presença, a capacidade de também sermos benignos, sermos compassivos e sermos misericordiosos. Neste mundo que é uma verdadeira selva, neste mundo que é uma verdadeira busca incessante por espaço, poder, posição, tende-se a valorizar a competição e a agressividade. Aprendemos à luz das Escrituras que o que Deus espera de seus filhos é a compassividade, é a generosidade, é ser amável, é ser gentil, é ser misericordioso. Isso não é ser fraco e nem ser passivo, mas é exercer e viver um cristianismo genuíno, autêntico e que vai influenciar outras pessoas. Também a benignidade implica em ser perdoador, em perdoar. O texto que nós acabamos de ler, o texto áureo, em Efésios 4:32, diz que devemos perdoar-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, o perdão de Deus que nós recebemos através de Jesus é o perdão que nós devemos dar às outras pessoas, porque somos benignos, devemos perdoar as pessoas. Qualquer cristão, ele não tem dificuldade em perdoar. Qualquer cristão, ele jamais recusará o perdão. Jamais. Ele estará sempre disposto a perdoar. A lição da escola bíblica dominical, ela apresenta então os seus tópicos com relação à benignidade. No primeiro ponto, falando da benignidade, fundamenta-se no amor. Fundamenta-se no amor. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5:8, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É ali que o Espírito Santo faz morada. O seu amor está dentro de nós. E é nesse ambiente que está o fruto do Espírito. O amor é o clima onde o fruto do Espírito é produzido. A árvore do Espírito, a árvore que o crente é, aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, como está escrito no Salmo 1, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore bendita é o crente, é o cristão, que dá o seu fruto na estação própria. Esse é o crente, esse é o cristão. E essa árvore, ela está sempre produtiva porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. Esse é o clima, esse é o ambiente. É isso que nutre a árvore, é isso que faz com que o fruto seja gerado. Esse ribeiro é o amor de Deus na nossa vida. O amor que foi derramado. Olha que expressão linda Paulo usa em Romanos. O amor de Deus foi derramado como água derramada em nossos corações. Derramado o amor de Deus. E nesse ambiente de amor, o fruto é produzido. Daí então, a benignidade fundamenta-se no amor. É lindo esse texto áureo desta lição. O ponto 2 da lição
fala-nos sobre a porfia. Ele contradiz, né, uma característica do fruto do Espírito com uma obra da carne. Exatamente o oposto. A porfia. A porfia está relacionada a quê? Relacionada à ganância, avareza e egoísmo. Esses são os companheiros, esses são os parceiros, essa é a turma da porfia. É esse grupo aqui. A porfia está junto com ganância, avareza e egoísmo. Isso quer dizer o quê? Que a porfia, ela produz no ser humano um esforço para sempre buscar o melhor para si próprio. A porfia é uma obra da carne e cujo coração está dominado por ela, ela não contempla o próximo. Ela não vê o outro. Ela não consegue cumprir o maior mandamento. O grande mandamento que se compara a amar a Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Quem tem essa terrível obra da carne e por ela é dominada, não consegue amar o próximo. Não consegue amar o seu semelhante. Por quê? Porque a porfia é uma obra da carne que ela não contempla o próximo. Ela torna o ser humano egocêntrico. Busca sempre o seu prazer, o seu bem-estar, o seu lado, a sua posição. É isso que busca. Lembra-se dos filhos de Eli? O livro de 1 Samuel nos conta a história daqueles 2 jovens que eram sacerdotes em Siló. Diz o relato bíblico lá no livro de 1 Samuel que aqueles jovens, eles desprezavam as ofertas de Deus. Eles não respeitavam, não consideravam os ofertantes. Pelo contrário, toda vez que alguém ia oferecer sacrifício, eles sempre tiravam uma parte para si mesmo. Eles sempre exploravam as ofertas e exploravam os ofertantes que iam prestar o culto a Deus. Eles estavam ali primeiro para servir a Deus e depois servir ao próximo, servir a nação. Mas eles não estavam nem aí com o serviço. Eles queriam sim se beneficiar da posição que tinham. E se beneficiaram. Todavia, para eles o fim foi trágico. Quantas pessoas hoje estão em posições que ali foram colocadas ou ascenderam a certas posições para poder servir às outras pessoas. Mas que, infelizmente, ao ocuparem esses cargos e essas posições, estão vivendo para si mesmas, se locupletando, se beneficiando. Nós vivemos no nosso país o terrível caso da Operação Lava Jato. É assustador quando nós vemos os números daquilo que algumas pessoas roubaram do dinheiro público, roubaram daquilo que deveria ser destinado à população. São milhões. Eu faço uma pergunta. O que uma pessoa pensa quando ela esconde no exterior, através de várias contas, uma quantia de 300 milhões de reais? 100 milhões de reais. O que uma pessoa dessa pensa? O que passa pela cabeça de uma pessoa dessa? Por que esconder 300, 100, 50 milhões, seja lá quanto for, lá fora? O que essa pessoa vai fazer com tanto dinheiro? É inacreditável. Mas essa pessoa aproveitou-se de um cargo, aproveitou-se de uma posição, e alguns deles foram até eleitos para defenderem o povo, mas estão se aproveitando do povo. Isso é lamentável. Quantas pessoas, e dentro desse contexto do que nós vivemos no nosso país, dessa terrível situação de roubo de milhões e milhões de reais que nós temos ouvido, eu fico pensando, alguns desses homens
esses que comprovadamente roubaram o dinheiro das estatais, roubaram o dinheiro do governo, esses homens são grandes criminosos, porque eles estão matando mais do que o bandido que está com uma arma na mão cometendo assaltos. Porque eles matam os idosos nas filas dos hospitais, eles matam as pessoas que não conseguem receber benefícios do INSS, eles matam crianças porque não oferecem a elas condições básicas, recém-nascidos, enfim. Eles matam muito mais sem empunhar uma arma sequer. A porfia está relacionada a isso. O partidarismo, o egocentrismo, o egoísmo, trazer para o meu lado, ficar para mim. Essa é a situação da porfia. Exatamente o oposto da benignidade, que não é ser avarento, egoísta, individualista. É ser gentil. É alguém que se doa. É alguém que serve. O maior exemplo é Jesus. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E na forma de homem fez-se servo. E na forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus veio para servir. Ele disse em Marcos capítulo 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o nosso padrão. Essa é a nossa linha. O mesmo Espírito de Jesus é o Espírito que está no salvo. E o que Jesus produziu, o Espírito reproduz em nós, pelo seu bendito fruto. Então a porfia tem as suas ramificações em contendas, disputas, facções, dissensões e intrigas. Lá em Filipenses 1:17, Paulo fala que alguns pregavam a Cristo por porfia. Disputa. Queriam disputar com Paulo. Veja, até na pregação, até na vida religiosa, ocorre a porfia. Não foi isso que aconteceu na igreja de Corinto? Quantas porfias, quantas facções, quantos partidarismo, por causa do domínio das obras da carne. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que nós não sejamos uma igreja onde os crentes fiquem porfiando, fiquem se dividindo, não é? Que nós sejamos aquilo que está escrito no livro de Cantares, um jardim fechado, o jardim de Deus, não é? Onde Deus possa vir e cheirar o bom cheiro de seu Filho em nossas vidas. Então a porfia é essa obra da carne que torna a pessoa incapaz de servir ao próximo, pois ela não contempla o próximo, mas somente a si mesmo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo exorta os crentes a nada fazerem por vanglória, por porfia, mas por humildade. Lá em Filipenses capítulo 2. Depois que ele exorta os crentes a nada fazerem por contenda ou por vanglória, isso quer dizer vanglória, quer dizer porfia, contendas também quer dizer porfia, ele diz que devemos servir a Deus com humildade. E aí ele nos dá o exemplo de Jesus Cristo. Apresenta Jesus como o modelo de humildade e a ausência completa da porfia. Assim viveu Jesus e assim que devemos desejar viver também. Ponto 3 da lição diz que devemos nos revestir de benignidade. Revestir, ou seja, colocar uma roupa sobre a outra roupa, o revestimento de benignidade. Está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
revistamo-nos de benignidade. Ou seja, que esse fruto possa ser visto em nossa vida. Não para nos mostrarmos, porque quem é benigno de verdade não precisa fazer propaganda de si mesmo. Isso é natural na sua vida. Aonde ele estiver, ali haverá atos de gentileza, de bondade, de doçura, de suavidade. No tratamento, nas palavras, nas ações. Em tudo que ele fizer, haverá um toque gentil. Até mesmo quando for necessário repreender, haverá gentileza. Que lindo é a benignidade! Nós nos parecemos com Deus quando somos benignos, porque essa característica está repleta na Bíblia de referências a Deus. A benignidade aparece mais na Bíblia com referência a Deus. Agora, uma vez que o Espírito Santo trouxe para nós, como uma das características do fruto do Espírito, a benignidade, quando isso abunda em nós, quando isso aparece em nós, nós nos parecemos com Deus. Não é lindo isso? Parecermos-nos com Deus. Aliás, essa é a tarefa do Espírito Santo em nossa vida, nos transformarmos à semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. E, à medida que vamos sendo transformados, vamos demonstrando ainda mais benignidade. Que coisa linda é a benignidade. Fazer o bem. Assim como Jonatas fez para Davi, assim como Davi fez para Mefibosete, e tantos outros atos de benignidade. E nós hoje temos as nossas oportunidades, aonde quer que estejamos, também viver a benignidade como fruto do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando você.